Kel, você está na nossa aula ao vivo. A gente está falando com você que está entrando ao vivo lá. Aqui é o que está passando ali atrás. Boa noite, gente. Estamos aí começando nosso encontro de hoje, quinta-feira. Queria cumprimentar todos, pedir aos colegas aqui da sala que fechem os microfones, para a gente poder não ter microfonia. Ontem nós tivemos uma noite muito agradável, muito animada, muitas contribuições interessantes. Quero agradecer de pronto quem já está chegando, os nossos alunos vão entrar aos poucos, e é sempre fundamental que a gente tenha espaços para a gente conversar a respeito sobre a história e o fazer histórico, né? Ao longo dessa semana, nós tivemos ótimas oportunidades de refletir sobre a história, sobre a prática do historiador, do professor de história. Afinal de contas, somos professores, somos pesquisadores e queremos que os nossos alunos tenham oportunidade de já conhecer o nosso corpo docente e as ideias que motivam, tá? Hoje, quem vai conversar conosco são o professor Jadir Rostoldo, que vai trabalhar conosco, e a professora Ana Gabrecht, também parte do nosso corpo docente. Sônia, aqui conosco, nossa secretária, braço direito e esquerdo, tá? Que vai acompanhar a mediação. E, desde já, eu agradeço a todos por já estarem chegando e já estarem participando conosco, tá? Quero já lembrá-los que amanhã a gente tem uma aula magna, uma aula inaugural, com um convidado importante, o professor Jurandir Malerba. Eu vou pedir para a Sônia reforçar no final o convite, porque amanhã nós temos um horário diferenciado. Amanhã a gente começa às 18h30. Peço que vocês estejam atentos e que não percam a oportunidade de participar dessa conversa. Vai ser uma conversa muito bacana. Boa noite para quem está chegando agora. Sejam muito bem-vindos, tá? E tenho certeza que nós teremos hoje uma noite também muito produtiva, tá? Eu agradeço, Jadir, agradeço Ana, agradeço Sônia pela parceria. Esse corpo docente, essa equipe nossa tem sido, assim, um refúgio em tempos tão difíceis, corações de gratidão profunda, porque eu sei que isso tem feito a diferença, e os nossos alunos já estão se sentindo acolhidos, graças a essa programação tão bacana que a gente está fazendo, desde a recepção nos polos da semana passada, até os debates, as conversas nessa semana, tá? O tema de hoje é História também se faz no coletivo, e a gente vai conhecer um pouquinho aí a trajetória de pesquisa e de produção. Afinal de contas, no curso de História, nós pretendemos trabalhar no coletivo. É uma maneira também de incentivá-los a pensar sobre isso, tá? Mas antes, os nossos convidados, uma palavra com você. Sônia, você está sem som, querida. Sônia, o microfone desligado, você sabe. De novo, de novo. Ontem também aconteceu isso. Me perdoe. Me perdoe. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os alunos que já estão presentes aqui. Quero cumprimentar também os tutores, que eu já vi que já tem tutor, que já está presente. Quero cumprimentar os coordenadores de polo. E eu pedi um espaçozinho neste início para poder dar um recadinho a vocês, na verdade, até respondendo o questionamento ontem de uma aluna que fez um questionamento para o professor Fernando, mas, devido ao tempo, ele não pôde responder. A aluna Soraya Tabaque, do polo de Domingos Martins, ontem, falando, né, sobre as tecnologias e tal, que o aluno pode usar a favor do seu conhecimento, aí ela perguntou sobre o AVA. Eu me lembro que a pergunta dela era se o AVA era
esse espaço virtual que a gente está usando, né? Na verdade, não deixa de ser, esse espaço virtual aqui não deixa de ser um AVA, porque o AVA é todo o ambiente virtual de aprendizagem. Mas quando o professor Fernando orientou, chamou os alunos para poder fazer uso do AVA, explorar todas as possibilidades que o AVA tem, ele estava falando do ambiente virtual de aprendizagem do curso, que é a plataforma do curso. Para vocês entenderem um pouquinho melhor como é o AVA, imagine um armário bem grande. Nesse armário, vocês têm a chave desse armário, que é o login e a senha de vocês. São a chave desse armário. Quando vocês abrem esse armário, vocês vão encontrar uma porção de gavetinhas nesse armário. Essas gavetinhas são as salas de aula de vocês. Quando vocês entrarem lá, você vai ver que tem uma gavetinha que é de história antiga. Nessa sala de história antiga vai estar as postagens de todo o material referente a essa disciplina. Você vai encontrar a sala de introdução às ciências sociais, a sala de teoria da educação. E dentro dessas salas existe os fóruns, que é um espaçozinho que você vai clicar e você vai poder conversar com o seu professor, você vai poder conversar com os colegas. Então, todas as dúvidas, todos os questionamentos, até mesmo todas as conversas, bate-papos no entorno daquela disciplina, você tem um espaço ali dentro para você conversar, né? Então, o AVA, que ele se referiu ontem, é a plataforma do curso que você vai entrar no ead.ufs.br e você vai entrar com seu login e senha, você vai chegar no curso. Chegando no curso, você vai encontrar as disciplinas. E nessas disciplinas, você clicando, você vai abrir o espaço para você interagir com o professor, com o tutor. Dentro dessas gavetinhas que eu estou falando, tem a sala da coordenadora, que se você precisar conversar com a coordenadora, tem o espaço da coordenadora, tem o espaço da secretaria. Então, é um armário grande, cheio de gavetas, e que vocês explorem muito essas gavetas. Fuçem as gavetas, vai ter muito material bom lá, vai ter muita coisa para vocês aproveitarem. E aproveitar o bate-papo, tanto com os colegas, tanto com os professores, para uma construção de conhecimento, isso é fundamental. Gostaria também de esclarecer também, ontem, foi até um questionamento do coordenador do polo de Vargem Alta, do Fábio. O Fábio também, ele disse o seguinte, professora, e infelizmente eu não tive tempo de falar, que ele falou que a UFES, ela tem que promover mais condições de inserir os alunos nas políticas de inclusão da UFES, para que os alunos se sintam, na verdade, verdadeiros alunos da UFES. Então, eu queria deixar claro para o Fábio e para os demais, para todos os alunos, que esse é um grande empenho nosso. A professora Patrícia está muito empenhada nisso, e não só a professora Patrícia, mas também a direção da SEAD, a professora Dora, que é a superintendente, e a professora Andréia, está muito empenhado de possibilitar aos alunos da EAD todos os benefícios que os alunos presenciais têm. Então, Fábio e demais, a gente está se esforçando para que isso aconteça. Tá? E, não delongando muito, já vou passar para a professora Ana, porque senão vou tomar muito tempo dela. Tá? Obrigada. Sônia, eu agradeço. Ana, só mais um minutinho antes de eu sair, tá? Obrigada, Sônia, achei os esclarecimentos muito importantes.
E reforço o que a Sônia disse, nós estamos nos empenhando ao máximo, e quero dizer para vocês que a briga vai ser boa. Eu me lembro que na conversa da Lívia, ela disse que a gente estava convidando vocês para as trincheiras, né? A briga vai ser boa. Nós temos batalhado para que essa inserção aconteça de maneira real. E eu acho que vocês estão percebendo pelo clima, inclusive, da nossa semana de acolhimento, que a gente já está mudando a linguagem, o diálogo e a maneira de estar tratando, né, os nossos alunos, e é fundamental perceber que isso está funcionando. Aliás, o retorno que a gente está tendo no decurso dessa semana de acolhimento, que a gente teve na semana passada nos polos, foi fundamental para a gente saber que a gente está indo na direção correta, tá? Problemas sempre haverão, mas a gente vai juntos avançando, e eu tenho certeza que o resultado será promissor, pelo menos é nesse sentido que a gente vem trabalhando, tá? Agradeço muito a presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos, e Ana, já te devolvo a palavra. Beijo, gente! Com Deus, hoje é aniversário da minha filha, eu não vou ficar até o final por causa disso, mas a Sônia está me representando e eu vou acabar de assistir via YouTube, tá? Beijo grande. Tchau, tchau, Patrícia. Boa noite a todas e todos. Antes de começar minha fala propriamente dita, eu gostaria de saudar todas as alunas e alunos do primeiro período do curso de licenciatura EAD da UFES, cujo entusiasmo, né, nessa semana de acolhimento, estou acompanhando aqui pelo chat, os comentários de vocês, me deixaram ainda mais motivada para preparar um material de ainda mais qualidade para vocês. De fato, o entusiasmo de vocês me deixou muito mais animada. Queria saudar também todos os tutores que estão aqui presentes, os coordenadores de polo, saudar meus colegas docentes, né, a Sônia também, que está ajudando demais a gente em todo esse processo, e também a Patrícia, né, saudar e agradecer também por toda a ajuda nesse processo inicial. Tá? Gente, hoje, o nosso bate-papo, né, a gente vai falar da história, se faz no coletivo, e eu escolhi para começar essa conversa, né, começar esse bate-papo, como eu tenho um pezinho nas letras, né, já que o meu doutorado não foi em história, mas foi na área de letras, de literatura, né, que eu tentei fazer essa junção aí entre história e literatura, eu queria começar, então, a conversa de hoje lendo um poema junto com vocês, e aí eu vou ler e vocês acompanham a leitura aí na tela, tá? É um poema de um famoso dramaturgo, né, alemão. Talvez muitos de vocês já conheçam esse poema, talvez algum professor de história já apresentou para vocês esse poema em sala de aula, né? Ele se chama Perguntas de um Operário Letrado, ou também vocês podem ver por aí com outro nome, né? Depende da tradução, né? Perguntas de um Trabalhador que Lê. São várias as traduções que vocês vão encontrar na internet. Mas aí eu vou, então, como ponto de partida, né, escolhi esse poema para a gente fazer esse diálogo, né? Eu não sou como o Fernando na aula de ontem, que vou conseguir acompanhar o chat, os seus comentários e falar ao mesmo tempo, tá, gente? Então, depois, mais à frente, eu vou ler, se tiver alguma pergunta, a gente deixa para o final, tá? Então, eu vou ler com vocês e fazer alguns comentários mais à frente. Então, vamos lá. Perguntas de um operário letrado. Quem construiu Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes?
Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias. Sozinho? César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro a seu serviço? Quando a sua armada se afundou, Filipe de Espanha chorou. E ninguém mais? Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais a ganhou? Em cada página, uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada década, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas. Então, gente, esse é um ponto de partida para a gente fazer algumas reflexões hoje, né? E eu vou puxar a sardinha para a minha área, né? A área de história antiga, que é o que eu amo, o que eu tenho pesquisado desde a minha graduação. Na verdade, é o que me motivou a escolher o curso de História, né, por gostar demais da antiguidade, da mitologia grega, né, de todo esse universo maravilhoso da antiguidade, né? E eu escolhi esse poema do Brecht hoje, para essa noite, porque ele nos relembra, né, vários episódios da história da humanidade e faz referência a vários acontecimentos da antiguidade, né? Ele cita lá no começo do poema, né, ele fala das Tebas de 7 portas. Quem a construiu? Uma referência à antiguidade, né? A famosa cidade de Tebas, grega. Sim, eu estou frisando que é a cidade grega porque tinha uma outra Tebas também, Tebas no Egito, né? E essa cidade grega, né, de Tebas, foi palco de uma das guerras mais famosas da antiguidade, né? Depois da Guerra de Troia, né? A Guerra de Troia, aquela lá do cavalo de Troia, da Helena, né? A mulher mais bela do mundo. Essa foi a Guerra de Troia. Mas lá em Tebas, nós temos uma outra guerra muito famosa que ocorreu entre os 2 filhos de Édipo. Édipo, aquele lá, né, do complexo de Édipo, aquele lá do Freud, né? Vocês já devem ter ouvido falar desse nome, né? Que se casou sem saber com a sua mãe, Jocasta, e acabou tendo 4 filhos com a sua mãe, né? 2 homens e 2 mulheres. E quando ele descobriu isso, esse terrível crime incestuoso, né? Ele acabou furando seus próprios olhos, né? Então, seus 2 filhos, Eteocles e Polinices, vão empreender uma sanguinária guerra, né, pelo trono da cidade de Tebas, que tinha pertencido ao seu pai, Édipo, né? E essa disputa, ela nasceu de uma maldição imposta pelo próprio Édipo, né, porque ele descobriu, né, que seus filhos eram fruto de um relacionamento incestuoso. Então ele jogou uma maldição nos seus filhos, né, que eles deveriam se matar em um duelo pelo trono. E, gente, essa história da Guerra dos Filhos de Édipo é contada em várias obras da literatura da antiguidade. As mais antigas obras que esse conflito é o elemento central são 2 tragédias gregas, tá? Os 7 contra Tebas, de Ésquilo, e as Fenícias, de Eurípides. Acho que vocês também já devem ter ouvido falar, são importantes autores da Grécia Antiga, né, trágicos, de tragédias gregas, né? Nós também temos uma versão romana dessa luta entre os filhos de Édipo, né? É uma versão romana escrita por um autor latino chamado Públio Papinio Estácio, né? Mais conhecido como Estácio, que escreveu, então, uma obra chamada Tebaida, no 1º século da nossa era, né? No 1º século da era cristã. Eu estou citando essa obra aqui para vocês porque foi a obra e foi o autor que eu me debrucei durante o meu pós-doutorado. Eu também fiz pós-doutorado em letras, né, entre 2015 e 2017, e eu estava fazendo essa relação entre a literatura grega e a literatura romana, também chamada de literatura latina, né? E mais especificamente poemas épicos. E o que é um poema épico? São aqueles poemas que cantam os grandes feitos, que contam e cantam também, porque era acompanhado com instrumentos musicais,
né, os grandes feitos, as grandes ações dos heróis. Então, gente, a famosa cidade grega, Tebas, né, citada lá no poema do Brecht, tinha 7 portas. Isso é o que a literatura nos diz, apesar da arqueologia não conseguir ter comprovado ainda que tinha essas portas, né, esses portais, né? E o que justifica, então, a necessidade de convocação de 7 grandes heróis para assegurar a defesa de cada uma dessas portas, né? Por isso que o nome da obra de Ésquilo é 7 contra Tebas, né? E o poema também escolhido, né, ele fala da Babilônia, né? A Babilônia talvez é uma cidade mais conhecida pela maioria de vocês do que Tebas, né? A Babilônia é bastante citada no texto bíblico, né? Na Bíblia, o livro sagrado do cristianismo. Babilônia que foi construída às margens do rio Eufrates, ali na região onde hoje é o país chamado Iraque, né? E é uma cidade em que lembramos de vários reis famosos, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar de Hammurabi, né? Aquele que ficou famoso por ter sido um dos primeiros a compilar um conjunto de leis, né? O célebre Código de Hammurabi, né? Aquele lá do olho por olho, dente por dente, né? Ou ainda, vocês já devem ter ouvido falar de um outro rei famoso, né, que governou a Babilônia, que foi o Nabucodonosor II, né, aquele também é biblicamente relatado, né, no livro de Daniel. Nabucodonosor que conquistou Israel, tomou a cidade de Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia. Inclusive, levou Daniel, né, segundo o relato bíblico. Nabucodonosor também ficou famoso por ter embelezado, adornado a cidade de Babilônia com lindos canais, aquedutos, reservatórios, jardins. Talvez daí venha a ideia dos jardins da Babilônia, né? Tão celebrados jardins da Babilônia. E aí ele ficou registrado na história, né, como aquele que reconstruiu Babilônia, que tinha sido destruído por invasores. Mas será que foi ele mesmo, né, que fez isso tudo? No poema lido na abertura, né, nós temos o questionamento: Babilônia tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Pouco provável que o rei fosse lá no canteiro de obras e ajudasse alguém a fazer essas obras, né, gente? O poema também cita outras 2 grandes figuras históricas da antiguidade, né? O jovem Alexandre o Grande, que conquistou as Índias, e César, que venceu os gauleses. Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, né, que vocês também já devem ter ouvido falar, rei da Macedônia. A Macedônia, gente, que na antiguidade era um reino diferente dos gregos, né, ficava ao norte ali da região da Grécia continental. Não confunda com o país que hoje se chama Macedônia, né, ali na região do leste europeu, né? Alexandre, então, rei da Macedônia, construiu um dos maiores impérios do mundo antigo, muito jovem, né, ainda. Ele conseguiu construir um grandioso império que se estendia desde a Grécia até o Egito, chegando mesmo até o Extremo Oriente, né? Chegou a adentrar a Índia, né, conquistando, então, essas regiões. Morreu muito jovem, né, como vocês já devem ter ouvido falar, e morreu invicto em batalhas, né, considerado, então, um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história da humanidade. Mas será que ele combateu sozinho? Né? Nos livros didáticos, nos livros de história, só tem o nome de Alexandre ou, então, outros generais que o auxiliaram, né? Outra figura histórica que é citada no poema é César, né? E quem é esse César? Também é outra figura famosa, né, da história mundial, Caio Júlio César. Muitos o referenciam como um imperador romano,
mas isso é uma interpretação errada, né? Ele nunca foi imperador de Roma. Na verdade, ele foi assassinado por causa disso, né? Por tentar ser um imperador, por acumular muito poder em torno de si, por não sair do poder quando estava na hora, né? Ele não queria largar o osso de jeito nenhum, né? E ele foi assassinado por causa disso, por suas tentativas de se prolongar no poder. Então, Júlio César, nunca chame Júlio César de imperador, tá, gente? Por causa disso, ele foi morto, né, a facadas nos idos de março, né, em uma conspiração promovida pelo Senado romano, Senado que tinha bastante poder na época de Júlio César. E entre os senadores conspiradores estava o seu filho adotivo, né, Marco Bruto, filho adotivo de Júlio César. E aí vocês já devem ter ouvido falar também daquela famosa frase, né, até tu, Brutus, né, que demonstra essa surpresa com a traição de alguém querido, né? Mas também a literatura da antiguidade não nos dá muitas evidências que Júlio César teria falado isso, tá, gente? Essa frase, na verdade, ela foi popularizada por Shakespeare, né, na modernidade, muito tempo depois da época de Júlio César, né, quando ele escreveu e encenou a peça Júlio César. Isso, alguém estou vendo aqui no chat, né? Até tu, Brutus, né? A frase icônica, mas que provavelmente, Júlio César não falou isso. Não se sabe se ele falou, né? Isso aí foi o Shakespeare que inventou e popularizou, e todo mundo fala isso, né? Até tu, Brutus. Mas quem foi César, né, gente? Ele não era imperador romano, meu Deus, me enganaram. Ele foi um importante general, né, político romano do período da República, né, da República Romana. A gente vai estudar isso mais adiante, mas ainda não é o período imperial, né? Suas conquistas militares são muito famosas. Ele vai expandir os domínios romanos bastante, né? Vai sair ali da região da Península Itálica e aumentar, então, o tamanho do império para o norte, anexando a região da Gália. A Gália, hoje, né, atualmente, é a França e um pedaço ali da Espanha também, né? E vai chegar até o leste, na região do Rio Reno, onde hoje é a atual Alemanha. Então, ele vai expandir bastante os limites do império. Então, ele vai ser muito celebrado. Estou vendo aqui o chat. A história escrita pelos vencedores. Sim, é isso aí que eu quero chegar. Pegou bem, Leonardo. Então, gente, Júlio César vai ser muito celebrado por aumentar, expandir bastante os limites do império. Ele, inclusive, vai atravessar o Canal da Mancha, né, com as suas tropas, e vai lançar incursões militares contra a Britânia. A Britânia é a região ali onde hoje é a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha. Até ali o César, então, vai atacar. Vocês já devem ter ouvido falar, ao elaborar essa aula, eu lembrei das historinhas em quadrinhos do Asterix e Obelix, né, que relatam esse período histórico em que a Gália foi ocupada pelos legionários romanos, né, Asterix e Obelix gauleses, né? Então, a Gália foi ocupada pelos legionários romanos, exceto a aldeia lá do Asterix, né, que os aldeões contavam com a ajuda de uma poção mágica, né, que dava para eles uma força sobre-humana, né, preparada lá pelo druida Panoramix. Estou lembrando que eu gostava muito dessas historinhas. Bom, voltando ao poema, Brecht, né, dá o título desse poema, Perguntas de um Trabalhador que Lê. Pois as perguntas são, de fato, muito simples, né, muito práticas, são coisas do cotidiano, perguntas feitas sobre pessoas comuns, pessoas que trabalham, que participam de diferentes atividades, mas, curiosamente, essas pessoas não são contempladas pela história, seus nomes não estão registrados nos livros didáticos, né? Isso porque a visão que se tinha até bem pouco tempo atrás
é que apenas os melhores, e aí eu vou usar a palavra grega, né? Os gregos usavam o termo aristói, né? Daí vem aristocracia, né? Apenas os melhores, os mais destacados, os mais bem-nascidos, os mais brilhantes, os mais geniais, aqueles que têm o sangue azul, né, é que merecem que os seus feitos sejam registrados pela história, né, que fiquem marcados para a posteridade. A história que merecia ser contada, aquela que está registrada nos livros, né, é a história dos generais, é a história dos generais como Júlio César, dos reis como Nabucodonosor, né, dos imperadores. Em grande maioria, quase todos, né, gente, são homens, né, e na imensa maioria são brancos, são europeus, né. Então, durante muitos séculos, a história sempre foi essa história dos vencedores, a história dos heróis. E tá aí a epopeia, né, que é o gênero literário que canta os feitos dos guerreiros, dos heróis. E é isso que eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado, no meu pós-doutorado. Estudo os feitos dos grandes heróis, mas tendo a consciência disso, né? Que a história sempre foi essa história, né? A história do herói, do líder, que deve ser visto como um modelo a ser copiado, né, como exemplos a serem seguidos. Isso é muito ruim, né, gente? Porque constrói um discurso unilateral, né, todas as tensões da história, a questão da alteridade do outro, a vivência de pessoas diferentes, né, acaba ficando mascarado por uma narrativa somente, né? Uma determinada narrativa, somente uma versão da história. A gente não tem as outras versões, as outras histórias, outras visões. Então, gente, muitas vezes, quase sempre, né, é deixado de lado o ponto de vista das mulheres, né, dos trabalhadores, dos servos, dos escravos, dos camponeses, aqueles que estão lá levantando os tijolos da Babilônia. Né? São homens e mulheres que, nas palavras de um importante historiador chamado Edward Thompson, homens e mulheres invisibilizados, silenciados, excluídos. Um outro importante historiador que eu gostaria de citar nessa noite, e que vocês devem ficar atentos a esse nome, porque vocês vão ouvir ao longo do curso inteiro, que ele é bastante utilizado, é o historiador Peter Burke. Ele tem várias obras de teoria da história, então vocês vão ouvir falar muito do Peter Burke, tá? Ele ressalta, né, que a história, como vem sendo construída desde a antiguidade, a história chamada tradicional, ela oferecia somente essa visão de cima, né, no sentido de que tem sempre se concentrado nos grandes feitos dos grandes homens, os estadistas, os generais, ocasionalmente os religiosos, né, os eclesiásticos, e o resto da humanidade foi destinado a um papel secundário no drama da história, conforme as palavras de Peter Burke. Felizmente, pessoal, esse cenário tem mudado, tá? A partir da década de 1970, tem ganhado força entre os historiadores um movimento que ficou conhecido como Nova História, e aí vocês vão estudar isso na disciplina do professor Júlio, tenho certeza que vocês vão ver isso, tá? A Nova História, então, pretendia renovar essa forma de se fazer história, reformulando os objetos, as abordagens, os problemas. E nesse processo de renovação, nós temos, então, uma maior atenção à chamada história vista de baixo, aquela que se ocupa das pessoas comuns, das pessoas normais, como você e eu, né, deslocando, então, o centro da atenção dessas grandes figuras para as pessoas que são excluídas da história.
para ilustrar melhor para vocês o que seria essa história vista de baixo, da escravidão africana no Brasil, por exemplo, se ocuparia de resgatar os relatos de vida, as histórias de vida das pessoas que foram trazidas da África para o Brasil para trabalhar como escravizados, por exemplo, né? Dar voz, então, a essas pessoas, ouvir os seus relatos de vida, né? Hoje em dia, é uma tendência nas ciências humanas, não só na história, mas ciências humanas em geral, os chamados estudos subalternos, ou também chamados estudos decoloniais, ou estudos pós-coloniais. Eles são, começou lá na Índia, tá, gente? Como uma importante crítica ao eurocentrismo, né? A ideia de que a Europa é o centro irradiador de cultura, né? Também ganhou muita força aqui na América Latina. São estudos de resgate da história, do saber, dos conhecimentos desses sujeitos chamados de subalternos, né? Aqueles que foram excluídos da história, aqueles que foram subjugados pelo elemento europeu, né? Pelo colonialismo europeu, o africano, o americano, o asiático, né? E se hoje nós vivemos num mundo que está mudando, graças a Deus, né? Onde todas as pessoas são reconhecidas como seres humanos, né? E isso é relativamente novo, tá, gente? Em termos históricos, isso vem somente com o Iluminismo, com a Revolução Francesa, a ideia de que todo mundo é igual, né? Todos temos os mesmos direitos, os direitos que são inalienáveis, ou seja, direitos que não podem ser vendidos, não podem ser doados, negociados e muito menos negligenciados, como o direito à vida, o direito à moradia, saúde, educação. E aí cabe à história, e aí eu chamo vocês para a responsabilidade, né? Cabe aos professores de história, aos historiadores, a história, que é uma ciência do ser humano, ajudar a fortalecer essa visão, né? Essa percepção de que a história é de todos, a história se faz no coletivo, né? Vamos ajudar, então, a consolidar essa visão. A gente precisa entender que todos os acontecimentos históricos, o que aconteceu, o que vai acontecer ainda, não são privilégio de alguns escolhidos, não são privilégio dos Aristói, né, dos melhores. O processo de construção da história está acontecendo hoje, agora, né? Engloba todos os seres viventes, né? Os acontecimentos passados, né? O que já aconteceu no passado tem relação direta com o que a gente está vivendo hoje e se projeta no futuro, né? O que nós vivemos hoje é fruto de decisões anteriores, foram escolhas e imposições feitas no passado que moldam o nosso presente. Então, hoje, nessa noite, nós estamos aqui fazendo história, né? Em todos os sentidos, né? Fazendo curso de história e promovendo transformações, né? História também significa isso, né? Mudança, transformação. Então, gente, vamos agir, né? Cabe a nós decidir o que vamos fazer agora, o que queremos para nós e o que a gente quer para as próximas gerações. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Desculpa se me estendi. Vou passar a palavra para o meu colega Jadir. Olá. Brilhante, Ana. Que especial ouvir alguém que conhece do assunto, né? Fico aqui morrendo de inveja, na verdade, dessa história de Ana aí. Então, gente, me cabe aqui tentar fazer alguma coisa, ou então formar alguma coisa parecida, né? Parecida não, que dê pelo menos uma sustentação essa coisa da Ana. Mas assim, meu pensamento hoje é um pouquinho diferente do que a Ana trouxe, mas tem tudo a ver com o que ela trouxe, para que a gente possa realmente entender essa história no coletivo.
Então, eu queria trazer um primeiro assunto para a gente tratar, que, na verdade, eu acho que é importante para a gente entender o coletivo, e que todos nós vivemos isso no dia a dia, mas talvez não pensamos nisso, que pode ser um conceito, pode ser uma estrutura, pode ser um sentimento, que é o que a gente chama de identidade, né? Então, assim, pensem vocês aí, o que é identidade? Com quem que vocês se identificam? Com quem você se identifica? Eu me identifico com aquele grupo da pelada de quinta-feira, eu me identifico com aquele tipo de filme, eu me identifico com aquele grupo que gosta de ir naquele restaurante, eu me identifico com pessoas que gostam de ler história em quadrinhos. Então, o que é identidade? A identidade é um tema extremamente importante para a gente entender esse movimento, inclusive o movimento que a Ana estava dizendo aí no passado. Por quê? Porque a identidade, na verdade, é o reconhecimento do outro, né? É quando nós nos sentimos pertencentes a um grupo, pertencentes a uma comunidade, né? Nada mais coletivo do que isso, é o pertencer a alguma coisa. E a identidade, ela pode ser ou individual ou coletiva, né? Então, assim, essa construção de uma sociedade ou a visão que você tem da identificação, é claro que todos nós temos, inclusive, a nossa própria carteira de identidade, mas uma só estrutura, um só viés não coloca no mesmo pacote de identidade, que é pensar que todos nós somos humanos, né? Querendo ou não, estamos no mesmo pacote. Essa identidade que nós temos, essa identidade coletiva, né? Ela é formada a partir de padrões de relacionamento social. Esses padrões de relacionamento podem ser padrões econômicos, aonde eu trabalho, quanto eu ganho, aonde eu gasto, padrões religiosos, que tipo de religião eu frequento, o que eu acredito, o que eu não acredito, padrões familiares, aonde eu moro, com quem eu moro, que família que eu vivo. Então, a identidade, na verdade, ela é uma construção histórica e uma construção social. Não deixa de ser, né? Sendo uma construção social, ela é mutável. Então, assim, eu hoje me identifico com o grupo A. Amanhã eu posso me identificar com o grupo B, né? As sociedades são móveis. Nós somos pessoas móveis. Nós estamos a todo dia crescendo e mudando. Os nossos grupos, as nossas comunidades, podem mudar o tempo inteiro. Pensa numa escola, né? Muita gente vai a uma escola ou foi estudante. Você fez lá até a sua quarta, quinta série numa escola A. Quando você muda para a escola B para fazer o sexto ano, seu grupo muda totalmente. Você tem que criar uma nova identidade. Você tem que passar a pertencer a um novo grupo, né? Então, a identidade está sempre se movimentando naquele movimento. Você precisa de ter um reconhecimento recíproco. Ninguém cria identidade sem que eu seja reconhecido no outro e o outro seja reconhecido em mim mesmo. Para se criar um grupo no coletivo, é assim que se faz. Dessa forma, pode parecer estranho, esquisito, mas as identidades se constroem a partir das diferenças, né? Você só tem grupos ou só constrói grupos identitários a partir do momento que aqueles grupos se compreendam diferentes, né? E aí você se movimenta entre esses grupos à medida que você quiser, ou para lá ou para cá. Outra coisa importante quando a gente pensa na identidade é o seguinte: nós, seres humanos, nós combatemos o tempo inteiro, ou tentamos o tempo inteiro, fugir da individualização. A nossa vivência, o nosso entendimento, a nossa busca é sempre pelo conjunto, pelo coletivo, pela presença com o outro, por estar junto com o outro. Então, isso é importante. Essa construção social e histórica da sociedade, ela ressalta uma coisa importante entre essas pessoas, que é principalmente a semelhança, né? Você tem que ser semelhante ao outro. E outro ponto importante, além da semelhança, ela ressalta as experiências que você viveu em conjunto,
né? Você não consegue criar identidade se você não tem essas experiências em conjunto. Bom, dito isso, a gente pode afirmar que as identidades se constroem a partir da identificação com símbolos, com objetos e com a história e com a memória, né? Que se tornam referências desses grupos, né? Referências dessas identidades. O que nos interessa a partir de então é entender da onde que essas identidades brotam ou surgem ou aparecem com essas referências da história e da memória. Bom, então a pergunta é, e aí, essas identidades, como que elas surgem? Lembrando, e aí eu quero reforçar com vocês um assunto importante. Nós estamos, ou vocês estão partindo para um novo mundo educacional. Esse novo mundo educacional não é aquele mais que eu discuto na esquina lá de casa ou sentado no boteco, certo? Então, vocês precisam pensar além disso. Essa discussão que eu estou trazendo aqui, muitos de vocês vão lembrar ou vai passar por vocês alguma informação que vocês já tiveram. Aí eu já percebi isso, eu já vi aquilo. Isso é a ciência, isso é a história. Isso é o estudo de uma graduação e de uma pós-graduação. É você pensar além do que você tem no coloquial no seu dia a dia. Então, o que eu estou propondo é o seguinte: vamos pensar em identidade além daquilo que nós estamos vendo e daquilo que eu simplesmente gosto. Pensando por esse lado, a identidade, ela surge e ela cresce a partir de referências. E as principais referências dela é a história e a memória. E que fique bem claro que a história e a memória não são a mesma coisa. Vocês vão bater isso muito lá na teoria da história durante o curso inteiro. Então, primeira lição, a história e a memória não são a mesma coisa, elas são totalmente distintas, absolutamente distintas. Elas são construção dos homens, né? A nossa construção a partir de experiência que nós vivemos. E uma outra coisa importante, tanto a história quanto a memória, elas são instrumentos contra o esquecimento, né? Cada uma da sua forma. E, sendo instrumento do esquecimento, elas também são um importante espaço do poder. O que eu quero dizer? O que eu vou lembrar e o que eu não vou lembrar. Quem domina o sentido ou a possibilidade da lembrança ou do esquecimento, domina a relação de poder na sociedade. Esse é um ponto extremamente importante que a gente precisa de entender quando você pensa na relação da história, da memória e da identidade. Então, tanto a história quanto a memória, que são distintas, se mantêm como fundamentais para se entender essa relação de poder na sociedade. Ou seja, elas dominam, elas são um instrumento do esquecimento ou não. Então, esse é um primeiro ponto importante que a gente tem de saber. E aí, como que a gente pode falar rapidamente, generalizar ou pensar rapidamente essa questão da história e da memória? Bom, a história, ela tenta generalizar e explicar, como todas as ciências. E a memória é uma fonte da história. É isso? Quando a gente pensa, a gente memoriza ou pensa na memória de alguma coisa, esta memória, ela não é nada mais do que uma fonte para os estudos históricos. Por quê? Porque a história, a memória é o subjetivo, é o nosso emocional. E a história, por outro lado, é o racional e é o objetivo. Não é isso? Nós estamos falando de uma ciência, nós temos que ter e tratar ela de forma racional e objetiva. A memória não é o passado, né? A memória é a nossa rememoração do passado, né? Daquilo que nós passamos. Então, isso é importante da gente entender para pensar o que é a minha memória individual e o que é a minha memória coletiva.
Bom, se a memória é minha, individual, ela não é aceita pelos outros, assim. Não é difícil? Quando eu tenho a memória de um evento que eu fui, e chega outra pessoa e diz, não, mas peraí, não foi desse jeito, não. Aquilo lá aconteceu de outra forma. Uma memória que eu tenha criado, normalmente ela não aceita uma outra memória. É diferente da história. A história, na verdade, usa essa distinção, essa diferença entre as memórias para criar a história, para a partir desse embate, ele criar verdadeiramente uma história que seja científica. Bom, para finalizar e ter tempo da gente falar ou conversar sobre alguma coisa, assim, a memória, ela é o substrato, ou seja, ela é a base da identidade. Sem a memória, não se consegue construir as identidades, certo? Não consegue se ter o sentimento de pertencimento àquele determinado grupo. Dessa forma, como a memória é objeto da história, as identidades se constroem na fronteira entre a história e a memória. Nossa, mas que coisa mais confusa. Não é não. Pensa bem, para você criar a identidade com alguém ou com alguma pessoa, faz de conta que você encontrou uma pessoa hoje que você nunca viu, mas que é da sua cidade natal, mas que você nunca viu. Começa a conversar com essa pessoa. E aí você começa a descobrir que ela era exatamente da cidade da onde você era, né? Quando você descobre que ela tem e que ela pertence ao mesmo local, e você consegue ter ou identificar junto a ela essa mesma memória, você já faz imediatamente uma conexão com essa pessoa. A partir do momento em que você começa a dividir as suas histórias com as histórias daquela pessoa, essas conexões crescem mais ainda. Então, quando você consegue conectar a história com a memória, a partir daí você se identifica e você cresce a identificação. Por que esse discurso todo? Porque essa história e essa conexão entre essa identidade e a história e a memória. Porque as identidades levam à formação dos grupos sociais e levam à formação das comunidades. E esses grupos e essas comunidades que produzem a história, que constroem a história. Então, ninguém constrói a história sozinho, né? Ninguém constrói a história sem identidades. E essas identidades é que estão no centro da formação desse movimento, dessa construção da história, a partir da formação dos grupos e dessas comunidades que estão centralizadas na memória. Todas as comunidades, elas reproduzem e elas compartilham memórias e histórias, né? Sem isso, as comunidades e os grupos não sobrevivem. Hoje, a gente pode exemplificar um pouco isso, se vocês entrarem em qualquer canal de rede social, seja YouTube, seja Instagram, seja Facebook, qualquer um deles, digitar lá, história, você vai encontrar diversos grupos, mas muitos grupos e muitos movimentos. Você tem grupos que estudam história antiga, grupos que estudam história da Amazônia, grupos que debatem a ciência histórica em tal lugar. Então, essas comunidades que se criaram nas redes, elas só se criaram porque elas se identificam. Se as pessoas não se identificassem ou não se reconhecessem, isso não existiria, né? Então, esse é o meu recado de hoje, um pouco mais, vamos dizer, pensando um pouco na ciência histórica, para entender essa relação e essa formação de grupos e essa necessidade de você entender o que a Ana disse. Não adianta eu pensar no imperador se eu não consigo pensar em quem está abanando aquele imperador. Mas isso só acontece a partir que a gente consegue, que a gente possa reconhecer aqueles grupos e aquelas identidades que se criaram ali. E aí, a história é construída por esses grupos
e por essas conexões, né? Então, acho que é essa um pouco a discussão para que a gente possa compreender como que funciona essa relação e como que a gente chega ao coletivo. A história é construída literalmente no coletivo, é o que nós estamos fazendo aqui. Esse material que nós estamos produzindo, ele vai se transformar, ele já se transformou numa fonte e ele já é história, né? Assim, a história não é o estudo ou não é a ciência do passado, mas é a ciência dos homens no tempo, né? Como que as sociedades, como os homens evoluem ao longo do tempo e convivem nessa sociedade. Então, assim, é um pouco isso, e eu acho que esse é um papo importante que a gente precisa de ter, e na sociedade tão diversa que nós temos, entender um pouco que o coletivo é muito mais importante do que o individual. Bom, é um pouco isso. Ana, não sei se você quer comentar alguma coisa, e eu também não consegui acompanhar se vocês... Acho que, assim, eu estou aberto para que a gente possa bater papo, eu não sei até que horas, não sei se a sala fecha em 1 hora, Sônia, não sei como é que a gente conduz aqui com os meninos. Acho que a gente pode resgatar alguma coisa que a gente tem que discutir. Diz aí, Sônia, você manda. Você tá muda. Tá, sem som. De novo, oh meu Deus, é por causa do ruído aqui, eu acabo desligando, mas não fecha não, professora, Marx disse que não fecha, então a gente pode, aqui, ótimo. Se quiser aqui, batendo papo com os alunos, tirando as dúvidas dele, só te peço um minutinho para eu dar um recadinho que eu fico pensando que talvez eu possa esquecer, né? Pode falar, Sônia, você manda aí, a gente vai vendo aqui. Enquanto isso, eu vou dando uma passeada aqui nos comentários, sim, ver se a gente tem alguma coisa que já possa responder os alunos. Fica tranquilo aí. Tá ok. Eu quero somente lembrar os alunos que amanhã a nossa aula especial, né, nossa aula inaugural, ela começa mais cedo, ela vai começar às 18h30, né? Então, estão todos novamente convidados, né, para assistir a aula do professor Jurandir Malerba, que é uma aula especial, um professor que atendeu o pedido da professora Patrícia para estar aqui, né, fazendo essa abertura para vocês e tal. E ele conseguiu um espaço na agenda dele, né, para poder dar essa aula. E ele vai, na verdade, falar dessa última obra dele, que ele lançou, que é Brasil em Projetos, que é um livro muito interessante. Então, eu quero reforçar aqui o convite a todos vocês de estarem amanhã, a partir das 18h30. E outro recadinho também que eu quero deixar para vocês é que vocês já comecem a estar passeando na plataforma do curso, né, abrindo as gavetinhas que eu falei lá, usa a chave de vocês, né, login e senha, e abra esse armário e fucem as gavetinhas lá, que já tem conteúdo nas disciplinas, né, a maioria das disciplinas já está com bastante conteúdos, e para você aproveitar ao máximo todos os espaços que a plataforma AVA tem para vocês, tá? Porque as aulas síncronas, ela deverá acontecer somente daqui a 2 semanas. Então, durante essas semanas anteriores, que vocês possam estar tendo conhecimento dos conteúdos da plataforma, porque os acessos na plataforma também, eles vão contribuir para a pontuação do semestre, né? Então, o aluno, ele é pontuado pela participação dele na plataforma, né? Então, eu acredito que é só isso mesmo. Professor, passo para você, passo para a professora Ana, que queira fazer as considerações finais. Sim, eu gostaria de falar, eu vou aproveitar que os alunos estão empolgados aqui no chat, Sônia,
e se vocês ainda nos aturarem mais um pouco, eu queria complementar, porque eu queria responder algumas perguntas. Desculpe se eu não respondi todas, eu não consegui pegar todas, mas eu vi algumas aqui, eu anotei, e eu queria comentar, se vocês tiverem um pouco de paciência. Prometo não me estender demais, mas só comentar mais algumas coisinhas que foram perguntas que eu achei bem interessantes. Tá? Antes de responder as perguntas, eu queria dar um recado para vocês, que a minha sala já está aberta, na sala de História Antiga, já tem material postado, tá? Queria que vocês já entrassem, se familiarizassem, vissem como funciona. A partir de segunda-feira eu vou postar mais coisas para vocês, tá? Mas já tem algumas coisas para vocês, alguns textos para ler, tá? Algumas indicações de podcast. Então entra lá, começa a fuçar um pouco a sala de História Antiga, tá? Queria só comentar 3 perguntinhas aqui que eu achei bem interessantes. Foi o Vanderlei Porto, né? Ele perguntou se existe uma diferença entre história canônica e história apócrifa. Veja bem, Vanderlei, em historiografia a gente não usa esses termos, né? Esses termos são muito mais teológicos, eclesiásticos, né? Mas na escrita da história, isso você vai ver quando você for estudar a teoria da história, né? A gente usa muito mais os termos história tradicional, que eu citei aqui na aula com vocês, que é aquela história, né, dos grandes reis, dos grandes imperadores. Então, esses termos que você citou aí no chat, a gente não usa em historiografia. Tá? Aí um perfil aqui chamado Inteligência Cínica, né, perguntou sobre os calendários, né, se é verdade que o nosso calendário é bagunçado por causa dos imperadores. Bom, eu não sei se ele é bagunçado, mas tem a ver com os imperadores, sim. Tá? Tem a ver com a elite, né, que define essa contagem do tempo. Né? O calendário que a gente usa atualmente, a grande parte dos países do Ocidente utiliza o calendário gregoriano, né, que foi estabelecido pelo Papa Gregório, né, no ano de 1582, tá? E veio substituir, então, o calendário que era utilizado anteriormente, o calendário juliano, que foi estabelecido por Júlio César, é aquele que a gente falou na aula hoje. Né? Então, na verdade, o calendário gregoriano, né, estabelecido pelo Papa Gregório, ele veio para corrigir alguns erros que haviam no calendário juliano, né, o Gregório. Então, o Papa convocou vários matemáticos, sábios da época, né, para reformular, então, o calendário. Então, hoje ele não é bagunçado, não, está bem certinho. E a última pergunta que eu consegui anotar, do Caio Dantas, né? Ele pergunta se a Escola dos Análises foi o primeiro a dar voz às pessoas comuns. Sim, Caio, você lembrou bem, tá? Eu falei aqui na aula sobre Nova História. A Nova História é um movimento dentro dessa Escola dos Análises. Vocês não precisam não precisa ter medo disso agora, tá? Nas disciplinas vocês vão aprender sobre isso, tá? Sim, a Escola dos Análises é um movimento historiográfico de renovação, né? E tem várias fases dentro dela, né? E a Nova História é uma dessas fases dentro dessa renovação histórica, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Muita gente gostou do poema, eu agradeço a vocês. Muitas pessoas falaram que gostam de literatura, isso me deixou muito feliz, porque é nessa pegada que serão nossas aulas, tá, gente? Onde eu puder enfiar literatura, vai ter, porque eu adoro poesia, eu gosto muito. Então, se vocês também tiverem sugestões para me dar, eu estou aberta, também gosto demais. E é isso, meus queridos, eu encerro minha fala, passo a bola para o professor Jadir, se ele quiser complementar alguma coisa, e me despeço de vocês. Olá, pessoal, estão me ouvindo? Então, acho que estão.
Então, eu vou rapidinho aqui, porque todo mundo tem seus compromissos e eu também gosto de cumprir horário, senão fica muita confusão. Vou responder rapidinho aqui, na verdade não é responder, é comentar, né? Tem algumas coisas que eu identifiquei aqui. Primeiro, uma pergunta do Fábio, lá, dizendo da inconstância, né, e da revolta que a história e as ciências sociais provocam na gente. Mas é isso mesmo. Tanto a ciência histórica, tanto as ciências sociais vieram para provocar revolta nas pessoas, assim, revolta no sentido não é de você pegar uma arma e sair na rua e atirar em todo mundo, mas a revolta no sentido de você rever, né, de você reinventar, de você olhar de outra forma, de você não se contentar com aquilo que estão te mostrando pela primeira vez, né? Então, que bom. Tomara que as ciências sociais, e o meu curso é exatamente esse, Introdução às Ciências Sociais, provoque em vocês muita revolta. Revolta para discussão, revolta para análise, revolta para compreensão, acho isso espetacular. O Vanderlei fala assim, poxa, mas dentro dessa coisa, como é que eu posso chegar a uma identidade verdadeira? Nós temos a cada história, a cada momento, ou a cada identificação que a gente tem, uma história verdadeira, né? A cada pertencimento que eu tenho a um grupo, ou uma comunidade, ou um pensamento, essa é a minha identidade verdadeira, né? Tanto é que a identidade é uma construção social e uma construção histórica. A sociedade não é imutável, consequentemente, somos nós que construímos a sociedade, né? Então, nós também somos mutáveis. A nossa identidade vai mudar, acostumem com isso, né? E só para encerrar, a Rose, desculpa se eu vou errar o nome, a Rosilane falou que uma coisa que despertou nela foi a gente entender um pouco a nossa identidade histórica. E é muito legal a gente pensar isso. Pensa um pouco na sua identidade, né? Histórica no sentido de ver como que você chegou até aqui hoje, que tipo de conexões você fez, que tipo de identidades e de pertencimento você construiu, né? Como é que você chegou até aqui e por que você está nesse curso? Alguma coisa te trouxe até aqui. Pode ter certeza que tem muito a ver com a sua identidade e muito a ver com as suas histórias e com as suas memórias, né? Então, não duvide disso. Bom, eu vou deixar meu boa noite a todos. Nos vemos aí daqui para frente, lá nas nossas salas, nas nossas conversas. A minha sala já tem alguma coisa lá também, tem um livro que a gente vai utilizar. Reforçar que amanhã às 18h30, não percam, o professor, o pesquisador João de Maria é excepcional, assim, é um cara que dá prazer de você ouvir, e é um privilégio poder tê-lo aqui nessa aula de abertura do curso. Então, aproveitem, né? Acho que as oportunidades estão aí, a gente tem que aproveitar. Eu vou falar uma coisa que eu acho que vocês precisam de saber, né? Alguém perguntou sobre os alunos da educação à distância, poderem participar e se envolver, e estarem dentro da universidade, como alunos do presencial. Isso só vai acontecer se vocês se posicionarem dessa forma, né? Vocês são estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo. Ponto. Quem vai dizer o que vocês podem ou não podem fazer são as normas, são as resoluções e são as regras da universidade, e ninguém mais. Então, não esperem que os outros abram portas para vocês, abram vocês mesmos, né? Os projetos estão todos aí, não existe nenhum impedimento de participação, certo? Então, é só um recado, não esperem que ninguém abra as suas portas, as portas estão aí. Se eu estiver errado, o Sônia me corrige, mas eu acho que assim funciona, inclusive no presencial. Você vai ter alunos que vão fazer muitas coisas, bastante coisas, e outros não vão fazer nada, né? Então, vai depender das suas ações. Não esqueçam, amanhã às 18h30, nos vemos a partir da semana que vem. Boa sorte a todos, eu estou sempre à disposição. A gente vai se falando aí. Muito obrigado. Valeu, gente. Estou aqui à disposição. Aninha, manda bala aí que eu acho que você encerra.
Gente, então até amanhã. Esperamos todos vocês a partir das 18 horas, tá? Então, sala aberta às 18h30. Desculpa, eu falei às 18, né? Sala aberta às 18h30. E tenho certeza que teremos uma excelente aula, tá? Um beijo grande a todos vocês. Esperamos vocês amanhã.